Tá gravando. Como essa aula não foi feita no Big Blue Button, ele não vai ficar automaticamente gravado na sala. Eu vou precisar gravar a partir daqui, editar o vídeo, colocar no YouTube e colocar naquele repositório de aulas passadas. Mas vai ficar lá disponível para todo mundo. A partir de amanhã já vai estar lá quietinho para todo mundo assistir. Tá bom? Vamos combinar que a partir de agora, então, como aquela plataforma não é muito estável, vamos usar sempre essa com o link que vocês encontraram lá a partir de hoje, tá? Isso nos facilita muito. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, não sei por que está pequeno. Agora sim. Então, vamos lá. A discussão hoje segue no estudo das vogais, só que hoje na perspectiva dos fonemas. Se por acaso vocês não me ouvirem em algum momento, porque o gravador resolver dar problema, vocês, por favor, levantem a mão ou simplesmente abram o seu microfone e falem comigo, porque essa plataforma é bem mais ágil. Vocês podem abrir e fechar o microfone para falar rápido e não vai ter o menor problema nenhum, tá bom? Para abrir o microfone é só clicar na sua janelinha ali em cima. Se você colocar o mouse sobre o seu nome, vai aparecer duas janelas. Uma, eu não sei se aparece para vocês, e uma outra que tem 3 pontinhos. Clica nesses 3 pontinhos, abre o microfone e fala sem o menor problema, depois fecha de novo, tá bom? Então, qualquer problema de som, de áudio, me passa que eu corrijo aqui sem o menor estresse. Então, vamos discutir hoje, especificamente, alguns fenômenos prosódicos relacionados às vogais, certo? Vamos começar, então, discutindo uma das questões mais complicadas do nosso sistema fonológico, que é a questão do relaxamento do sistema. Nós vimos na última aula que o sistema fonológico do português conta com 5 fonemas vocálicos, que vão do mais relaxado, né, o A, que é o fonema baixo, e a partir dele para uma cadeia anterior se estende entre o E, I, e, em seguida, numa cadeia posterior entre o E, O e U. Nós vimos isso, certo? Vimos também que essa cadeia com 7 fonemas já encontra uma dificuldade na escrita alfabética, porque o alfabeto que nós empregamos no português, herança do latim, não tem um grafema em particular que permita diferenciar os fonemas abertos e os fonemas fechados, de modo que E e E são grafados com o mesmo grafema e O e O são grafados com um outro grafema. Isso já é um complicador. Porém, para complicar ainda mais, vamos ver a seguinte dimensão. Eu vou entrar aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Se funcionar, a gente vai estar compartilhando. Se funcionar, né? Bom, está compartilhando lá. Então, tem uma apresentação aqui na tela com vocês. Ela é padrão para a língua. Deixa eu botar o mouse aqui, que ele foge. Vamos começar por aqui. Isso nós vimos na última aula, certo? A gente tem aqui 7 fonemas vocálicos. A cadeia de enunciação anterior e posterior, que é do A para o I e do A para o U, mas a gente só tem essa cadeia em situações ideais. Que situações são essas? São aquelas situações em que a nossa boca está tensionada, propriamente articulada, para enunciar sons específicos. Então, nas sílabas tônicas, a gente vai encontrar o A, E, I, A, O, U, sem a menor distinção entre eles e todos claramente distintos uns dos outros. Tá? Acontece que isto já não está relacionado com as palavras tal como nós as escrevemos. Vimos na última aula que os vocábulos fonológicos podem não ser equivalentes às palavras escritas, porque elas podem se aglutinar na articulação. E aí a gente cria palavras que são enunciadas juntas, certo? Mas isso ainda não é o problema que eu quero colocar. O fato é que no português, assim como em todas as demais línguas, o nosso aparelho fonador
ele vai tomando diferentes formatos e diferentes fisionomias à medida que ele vai relaxando. A gente, quando fala, não mantém a boca tensionada ou a articulação com toda a tonicidade durante todos os momentos. Nós colocamos o máximo de tensão, ou seja, uma grande tensão articulatória, nas sílabas tônicas. Entretanto, a partir das sílabas tônicas, seja para as que vêm antes, que são chamadas de pré-tônicas, ou aquelas que vêm depois, que são chamadas de pós-tônicas, a nossa boca vai relaxando. Essa tensão articulatória vai se reduzindo, o que significa que, se esses pontos que nós estamos vendo nessa imagem agora, eles só são claros nas sílabas tônicas, é possível e lógico que, à medida que você vai perdendo a tensão articulatória nas sílabas que não são propriamente tônicas, esses pontos vão se tornando cada vez menos transparentes. E é o que vai acontecer, por exemplo, nas chamadas sílabas pré-tônicas, aquelas que estão na palavra anteriores à sílaba tônica. Veja o que acontece. Os fonemas abertos desaparecem no português do Rio de Janeiro. Se vocês fizerem um teste, por exemplo, procurem enunciar palavras e verificar se nas palavras, no momento que você enuncia, vocês vão encontrar algum fonema aberto, E e O, nas sílabas que estejam anteriores às sílabas tônicas. Não vão. Isso significa que o sistema vocálico do português ele vai sofrendo alterações de acordo com o nível de tonicidade articulatória. Em sílabas tônicas, nós temos 7 fonemas vocálicos. Mas nas sílabas pré-tônicas ou as sílabas átonas, que não são as finais, esse número se reduz a 5. Passamos a ter, ao invés de A, E, I, a gente passa a ter A, E, I. E O, A, O, U. Perdemos, portanto, 2 fonemas. Passamos a ter apenas 5 fonemas. E acontece que as sílabas finais do português, especialmente o português do Brasil e o português da Europa, elas são absolutamente não tônicas. As sílabas átonas finais não apresentam qualquer tensão articulatória, tanto que muitas vezes nós suprimimos a última sílaba, quando ela é átona, e juntamos a palavra na palavra posterior. E aí formamos uma palavra só. No português de Portugal, isso é mais acentuado ainda. As pessoas raramente anunciam a última sílaba átona, porque já a juntam ou simplesmente formam uma outra palavra com a posterior. Isso significa que, em posição átona final, olha o que acontece. O sistema vocálico passa a ter apenas A, I e U. Ora, isto não é ocasional. Isso é sistemático. Já a longa data, um linguista chamado Joaquim Matoso Câmara, foi o primeiro grande linguista formal, assim dito linguista e não filólogo no Brasil, ele já acusava o fato de que a gente não poderia falar do sistema vocálico do português como um sistema único, e sim um sistema dinâmico que sofria alterações à medida que havia diferenças de tonicidade na palavra. Então, de fato, apenas em condições ideais de enunciação, nas sílabas tônicas, nós teríamos 7 fonemas. Já nas posições pós-tônicas, átonas finais, nós teríamos apenas 3 fonemas vocálicos no português. Ora, essa é uma regra, é um princípio, digamos assim, da fonêmica da língua portuguesa, que nós aprendemos, portanto, ao mesmo tempo em que aprendemos a língua como um todo.
Portanto, as crianças, já desde pequenininhas, já desde aprendizes do português, né, recém-aprendizes do português, elas já sabem, lá na intuição delas, que, ao final das palavras em sílabas átonas, ele só vai encontrar o U, o A e o I, porque é isso que ele ouve. Não é? Nós, na nossa enunciação, falamos isso. Esse princípio, que é normal e comum na língua falada, não se reproduz na língua escrita. Porque nós sabemos que, apesar das sílabas átonas finais do português falado sempre terminarem ou A, ou I, ou U na fala, na escrita, raramente nós vamos encontrar palavras que sejam escritas como átonas finais com U e I. Na imensa maioria das vezes, as palavras escritas terminam com A, E, ou I, ou O. Portanto, reparem que a gente já tem aí uma diferença significativa entre o princípio de organização da fala e dos fonemas vocálicos e um princípio de organização da escrita, da forma das palavras. Existe, portanto, uma tendência de toda criança e todo sujeito em processo de alfabetização de escrever as palavras que terminam, que são átonas e terminam com E ou O, eles escrevem com U ou I. Porque é isso, não simplesmente o que eles escutam, é isso que o sistema fonológico do português acusa para eles como normal. Sílabas átonas finais não apresentam vogais médias E, Eu, E, O ou O. Só apresentam vogais tônicas, que são essas que estão nas pontas da cadeia articulatória, o A, o I e o U. Por que elas são tônicas? Porque elas estão no máximo da tensão. O que significa que se eu relaxar a minha boca, ela não vai parar no meio do caminho, ela só vai parar no máximo, ela vai até o final. Portanto, ela sai do A e vai para o U, ela sai do A e vai para o I. Ela não fica no meio. Para parar no meio, eu tenho que tensionar mais ainda a língua para que ela possa ir parando no meio do caminho. Certo? Então, para nós alfabetizadores, isso nos acusa o quê? Que para a criança, saber que uma palavra como pente, olha como é que nós falamos, pente, saber que essa palavra não se escreve com I no final, e sim com E, o grafema é alguma coisa que não emerge da intuição deles sobre o que vem a ser a língua portuguesa. É alguma coisa que nós, professores, vamos apresentar para eles como um fato característico da língua escrita. Este talvez seja um dos exemplos mais interessantes para a gente observar que o nosso papel enquanto alfabetizador não é simplesmente levar o aluno a descobrir uma escrita a partir da sua fala. Não, é descobrir uma língua nova. Uma língua que tem características que, para a criança, são esquisitíssimas. Meu Deus, por que eu vou escrever com E a palavra pente? Se eu não falo pente, eu falo pente. Portanto, a palavra na minha cabeça não pode ser com E. Portanto, se eu colar na cabeça da criança a ideia de que o que ele escreve está associado ao que ele fala, ele vai achar aquilo uma aberração, porque ele não fala aquilo. A minha ideia, portanto, é levá-lo a crer que eu falo de uma maneira, mas eu escrevo de outra, porque as características da escrita não se reproduzem na fala e vice-versa. As características da fala não se reproduzem na escrita. Tá? Portanto, isso é um fenômeno que nos é muito interessante na alfabetização, porque além de nos mostrar que a escrita e a fala apresentam regras específicas de composição das palavras, nos mostra também que a língua, o sistema vocálico do português é extremamente complexo. Ele é muito complicado, certo? Porque ele não está só relacionado à natureza e à existência dos fonemas, mas ele está relacionado também ao uso desses fonemas no processo articulatório. Portanto, em dialetos do português,
em que as sílabas tônicas são muito bem marcadas, como é o caso, por exemplo, de alguns dialetos falados no português do Rio de Janeiro, certo? E em alguns dialetos, por exemplo, do Nordeste, o sujeito que aprende a língua portuguesa, que adquire a língua portuguesa enquanto fala materna, ele vai ter muita clareza de quais são esses vários pontos de cadeias enunciativas. Mas existem vários dialetos no português aqui do Rio de Janeiro, especialmente falados em uma certa extensão da orla da zona sul do Rio de Janeiro, em que essas marcações tônicas não são claras, porque são dialetos que falam de maneira muito arrastada. O que significa falar de forma muito arrastada? As tonicidades, elas são muito fugidias, elas não ficam muito marcadas. É como se a gente, na hora da tonicidade, desse uma escorregada e falasse mais ameno. Então, essa redução da força tonal das sílabas tônicas acaba interferindo na própria identidade dos fonemas na cabeça dos sujeitos que aprendem o português a partir desse dialeto. O que significa que, para eles, as cadeias tonais do português podem não ter claramente 7 fonemas, podem ter ordinariamente 5 fonemas. E isso não aparece de forma muito evidente na escrita, como um fato da aprendizagem da língua escrita. Por quê? Porque, mesmo assim, os fonemas que não vão ficar claros são aqueles que estão no meio, o E, o U, o E e o O. Certo? Mas vai ficar claro na tendência dessas crianças a apresentarem o U e o I, mesmo nos lugares em que sílabas tônicas, primariamente, a gente teria, por exemplo, um E ou um E. Então, nesses casos, a gente não teria como explicar, porque a linguística nos explica que se a criança apresenta um grafema U, certo? Numa palavra como posto, que termina com O na língua escrita, você explica por quê? Porque como essa sílaba é uma átona final, no português falado você não encontra vogais médias, você só encontra vogais altas, portanto, U. Aí a criança pega essa regra da língua oral e transfere para a escrita. Mas você não tem, no campo da linguística formal, nenhuma explicação para o fato de essa criança, por exemplo, escrever com U uma palavra como ovo. E ele escreve uvu. E aí a gente fica, mas onde é que ele tirou esse U? Entendeu? Esse U, a palavra... Fala comigo a palavra ovo. Para nós, este O, além de muito soado, porque ele é tônico, ele é muito transparente, né? Você percebe ele com clareza. Mas no dialeto com que essa criança foi formada, falante do português, esse O não é claro, entendeu? Ele não é tônico o suficiente para gerar essa distinção. Então, para algumas crianças, pode não ter ficado claro, por exemplo, a diferença entre os fonemas vogais, mediais e tônicos. Então, ele vai logo nos tônicos, que são os finais da cadeia, e os utiliza em todos os lugares. Ora, reparem bem, isso pode acontecer em dialetos falados aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Vocês já imaginaram o efeito que isto pode ter em outros dialetos dentro do país? Um país enorme, cheio de sotaques. Nós sabemos, por exemplo, quando um sotaque é tipicamente nordestino, por quê? Porque o sotaque do Nordeste tem por característica empregar vogais abertas em sílabas pré-tônicas. Então, por exemplo, nós falamos Nordeste, mas em alguns dialetos do Nordeste fala-se Nordeste, com O aberto. Nós falamos, por exemplo, pelada, para jogar bola, naturalmente. E no Nordeste pode-se falar pelada,
porque se fala com O aberto. Todas as vezes que a gente quer arremedar ou imitar o sotaque do Nordeste, a gente passa a usar vogais abertas nos lugares em que tendenciosamente usaríamos vogais fechadas no português, viu? Fechadas no lugar de fechadas. Ora, então reparem, essa regra que a linguística diz, a partir do Matoso Câmara, que toda vogal que nas sílabas átonas pré-tônicas ou átonas não finais, as vogais abertas desaparecem, também não é uma regra universal. A gente tem que dizer que elas desaparecem nos lugares em que, nos dialetos, não é? Em que de fato, as vogais abertas não desaparecem, mas em outros dialetos eles podem aparecer. A vantagem é que as pessoas que falam com dialetos com vogais abertas, normalmente têm dialetos muito sonoros, são dialetos muito cantados. Ora, todos os dialetos muito sonoros e cantados têm por característica marcar claramente as vogais abertas. Então, a gente não... as vogais tônicas. Então, a gente não vai encontrar, por exemplo, no Nordeste, muita dificuldade dos alunos perceberem que não importa se abertas ou fechadas, as vogais vão apresentar mesmo a equivalência com um grafema só. Mas reside também, e mais no Nordeste, o fato de que, no final das palavras, as sílabas tônicas também sofrem alterações. Entendeu? Por quê? Porque o U e o I falados no Nordeste não são, nas sílabas tônicas, não são 100% identificados. Entendeu? É por isso que crianças que vêm do Nordeste e vêm escrever aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, apresentam, às vezes, a tendência a usar no lugar do U, um I final. Então, ao invés de, por exemplo, escreverem a palavra posto com O, podem escrever a palavra posto com I. Entendeu? Ué, mas você fez, meu filho, de onde é que você tirou esse I? Entendeu? Vai comigo, a posto. Se ele tivesse escrito com U, aí você, bom, ele escreveu com U, porque na cadeia articulatória, quando o O desaparece, ele desaparece em favor de um U que está no final da mesma cadeia. Não é? Não. Não, porque como ele não está claro, ele cria uma relação horizontal entre o U e o I. Está vendo essa linha que parte do ponto do U até o ponto do I? Pega como se tivesse um ponto mais ou menos no meio do caminho entre os dois, e aí você vai encontrar como é que eles representam esse final. E aí ele pode escrever post com I e no lugar do U. Entendeu? Absolutamente explicável. Não tem nada de anormal nessa história. É um fenômeno estritamente prosódico, ou seja, de fala, que repercute do ponto de vista fonológico. Tá? Então, reparem, a gente está falando o quê? A gente está falando que na fala, na dinâmica da fala, uma entonação mais tônica, uma entonação menos tônica, uma entonação que possa aproximar o U do I, dá uma barulheira que hoje é cachorro latindo e aspirador de pó, da aula em casa, ao vivo, tem esse problema, entendeu? Espero que não esteja vazando muito o barulho do aspirador de pó que está aqui do lado. O cachorro está lá embaixo e é da minha vizinha. Imagina se fosse o meu. Mas tudo bem. Então, a gente está vendo que essas dinâmicas da fala, elas formam características prosódicas, características de fala dos vários dialetos do português, mas repercutem na representação mental dos fonemas e, consequentemente, aparecem nas dinâmicas da fala. O que isso realmente importa para nós é o fato de que, essas dinâmicas são chamadas e estudadas de fonêmicas, ou seja, a língua na dinâmica da sua utilização. E, em segundo lugar, esses fenômenos que são da ordem do fonêmico, da dinâmica do uso, não devem ser para nós mais do que meros acidentes de percurso. Entendeu? Falei assim, mas essa criança escreve um I no lugar do U, isso não é normal? É normal. É normal. A criança não tira nada da cartola.
Entendeu? Ela não inventa nada. Quando ela vai escrever um I no lugar do U ou no lugar do O, ela, na verdade, está simplesmente te anunciando que na cabecinha dela existe uma zona entre um fonema I e um fonema U que não ficou claro, ficou um ponto que ficou muito próximo do outro na representação fonêmica. Então, isso nos avisa para o fato de que o que o aluno escreve, ele é prova ou é pista para você entender como ele pensa a língua, mas jamais é pista ou prova de algum distúrbio ou de marca de disgrafia, de dislexia. Isso não existe, entendeu? Na verdade, são fenômenos que você explica. Ó, se nós compreendemos claramente que a escrita e a fala são organizadas a partir de regras ou princípios diferentes uns dos outros, isso não abala em nada o nosso trabalho. Porque a gente passa a compreender que, bom, independentemente de alguma coisa, eu tenho que ensinar para ele, de forma absolutamente arbitrária, que na escrita a regra ortográfica é essa. Entendeu? Se eu reconhecer para ele que a descoberta de que é um I e não um U, ou de um U e não um I, ou um O ou um U, se essa descoberta for apenas e tão somente a descoberta de uma característica desta língua esquisita, que é a língua escrita, ele topa na boa. Agora, se eu associar essa descoberta a uma falha, a um erro ortográfico a priori, e ele passar a acumular muitos erros ortográficos, olha o problema afetivo que eu vou provocar. De duas ordens. Primeiro, ele vai começar a achar que aquele é chato demais, que ele só erra, vai desistir de buscar. E segundo, ele vai começar a achar, o que é mais grave ainda, que como essa língua escrita é a língua da escola, é a língua do professor, é a língua dos livros, e como essa língua é muito diferente da língua que ele intuitivamente tenta escrever, e que é a língua dos seus pares sociais, olha a humilhação. Olha o sentimento de estranhamento social e cultural com relação à escrita. Então, vamos combinar? A gente vai tirar a ideia de erro ortográfico e vamos colocar no lugar do erro a ideia de pista sobre hipótese de escrita. O que é uma hipótese de escrita? A criança colocou aquele U lá, porque na hipótese que ela formulou, aquele U é o mais provável de ser correto a partir do tipo de representação mental de fala que ela tem. Entendeu? Então ela não errou. Ela testou e não deu certo. E aí você mostra para ela qual é a forma da escrita de forma o mais neutra possível. Não, na escrita é assim. Ele vai dizer, nossa, mas por quê? Porque a escrita é maluca, entendeu? Eles inventaram isso e ficaram achando que o povo pensava. E aí ele não se sente ameaçado na continuidade, tá bom? Tem que ficar de olho na hora. Ah, tá cedo ainda, vamos lá. Bom, então vamos prosseguir. Tem um outro fenômeno nessa coisa da dinâmica que é um dos maiores complicadores do ponto de vista da fonologia do português. Olhem, são os ditongos. Os ditongos na alfabetização são vistos como dificuldades ortográficas. Tá lá. Uma das dificuldades ortográficas são os ditongos ao lado dos dígrafos. Os dígrafos, como nós sabemos, são o uso de dois grafemas que representam um som só. No caso do QU, que juntos formam um Q, certo? Então, isso é um dígrafo. E o encontro consonantal, vamos ver depois, é um encontro de duas consoantes que soam como duas consoantes mesmas. Mas o que nos interessa agora é o encontro vocálico. São duas vogais, ou duas coisas que parecem ser vogais, que se encontram numa mesma sílaba, numa mesma enunciação. De cara, é muito, muito raro a gente encontrar um encontro vocálico fora de uma sílaba tônica. Muito difícil. Tá? Normalmente, quando você tem esse encontro vocálico, a gente tem alguma coisa que é muito excepcional. Excepcional no sentido de que é raríssimo você encontrar a mesma línguas que se deem ao desfruto de colocar duas vogais no mesmo lugar. Que sim, o centro da sílaba é uma vogal.
E ela é muito caprichosa. Ela vai, esse lugar é meu, não abro mão dele para ninguém, entendeu? Porque cada sílaba tem apenas uma vogal. Ué, se só pode ter uma vogal, como é que tem um ditongo? Como é que tem uma outra vogal? Ah, porque para funcionar ao lado daquela vogal, a vogal do ditongo tem que abrir mão de algumas coisas. Vamos lá. Característica da vogal na sílaba tônica, né? Porque o encontro vocálico vai se dar na língua tônica, na sílaba tônica. Bom, característica da vogal na sílaba tônica que ela é durativa. Você pode enunciar a palavra na sílaba tônica e sustentar aquela vogal o tempo todo. Por exemplo, lâmpada. Enquanto você tiver fôlego, você pode sustentar a enunciação da sílaba tônica. E a vogal dura. A semivogal não dura. A vogal que vem do lado dela, ela perde a durabilidade. Porque como ela é agregada à vogal principal, ela passa a ser uma vogal que tem características de consoante. Ela deixa de ter duração, ela deixa de ter autonomia, ela passa, portanto, a ficar agregada. E isso, naturalmente, é interpretado pelo falante como uma aberração. Não é? Meu Deus, que coisa mais esquisita! É esquisito mesmo. Em certas línguas é inconcebível, entendeu? Há certos estrangeiros, por exemplo, que falam outras línguas e que não conseguem enunciar uma vogal junto com uma consoante em hipótese alguma. Pede um norte-americano, por exemplo, para falar a palavra paixão. Ele vai fazer um hiato, vai falar paixão, paixão, o O também não sai o A contínuo. Porque para um norte-americano, falante de inglês não fala um ditongo vocálico. Ótimo. Essa situação de certa anomalia, porque é uma situação de anomalia, acaba provocando as situações mais inusitadas na alfabetização. Certo? Vamos pegar um caso? Bom, os ditongos crescentes no português normalmente estão associados ao caso do GU e do QU, né? Então, a palavra linguiça, que antigamente tinha um trema para dizer que não era dígrafo, e agora perdeu o trema, para meu desespero, porque como eu sou antigo, eu continuo lendo linguiça. Se não me avisar e o GU estiver na frente de um I, ele forma o dígrafo. Então, eu sou obrigado a adivinhar que na palavra linguiça, o GU não forma dígrafo diante do I. Mas em outras palavras, como lânguido, aí forma. Olhem bem a loucura que é na cabeça da criança. Ele tem que adivinhar uma coisa da outra. Bom, vamos considerar a palavra linguiça. Fonologicamente, ou seja, nas representações mais formais e mais, digamos assim, canônicas, a palavra se representa da forma como está aqui entre barras. Linguiça, com aquele Nzinho, depois eu vou explicar, é um sinal de nasalização da vogal I. Linguiça. E a semivogal está representada por aquele W, tá? Porque é uma forma que eu encontrei de representá-la nesse sistema que está aí na internet, e ela representa justamente a semivogal. Não é a U na fala, ela é uma semivogal chamada posterior, porque ela estaria na cadeia enunciativa, lá na posição que seria tradicionalmente o U. Tá? Pois bem, como é que as pessoas podem falar isso? É claro que muita gente fala linguiça, mas em alguns dialetos fala-se linguiça. Ó, a rotação. Eu peguei a semivogal e passei para outro lugar, linguiça. Ou tem gente que simplesmente joga a semivogal fora e fala linguiça. Dá a linguiça aí. Quando as pessoas falam na cadeia prosódica, às vezes falam tão rápido e tão natural que a gente nem se dá conta de que elas enunciaram de maneira diferente. Mas as crianças, mesmo aquelas que falam linguiça, na hora que vão escrever, enlouquecem para saber onde que vão enfiar a semivogal. Então, normalmente, a semivogal some e eles escrevem linguiça. Linguiça.
Tipo assim, porque na cabeça deles, se eles estão lá pensando, e eles pensam que eles são espertos, olha, na intuição deles não pode ter duas vogais, então joga o U fora, que ali deve ser uma coisa maluca, e eles simplesmente escrevem linguiça. E outros escrevem linguilça. Mas olha como é que a gente interpreta isso de maneira diferente. A criança que escreve linguiça, a gente é tolerante, vai lá e diz assim, não, tem um U aqui, vamos pensar, ó, linguiça, e brinca com ele, a beça, bota a linguiça no quadro, escreve, ele descobre, legal. Agora, a criança que escreve linguiça, a gente trata com preconceito. Não é? Por quê? Porque a expressão, a forma linguiça, está associada a certos dialetos do português que são considerados desprestigiados. Olhem bem, reparem que linguiça ou linguiça vem do mesmo fenômeno fonológico, uma tentativa matematicamente perfeita de normalizar uma sílaba na qual, ao invés de eu encontrar só uma vogal, eu encontro uma vogal e um troço que a gente chama de subvogal. Um troço, porque aquilo é um acidente fonológico do português. Tá? Nos dois casos, eu tenho o mesmo processo, uma tentativa de dar um tratamento normal para aquele negócio. Por que no caso do linguiça eu sou tolerante, no caso do linguiça eu não sou? Viram? Isto é um fenômeno fonológico, com características fonéticas, mas com interferência sociolinguística. Existem certos, digamos, erros ortográficos que a criança promove, por exemplo, quando ela escreve a palavra linguiça, ou quando ela escreve a palavra linguiça, que sofrem diferentes tipos de apenamento na correção, não porque sejam fenômenos de alfabetização, e sim porque são fenômenos de prestígio social. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, reparem bem, a criança que é falante da palavra linguiça como linguiça e escreve linguiça, porque na lógica dela aquilo é a forma normal, essa criança, se eu falar para ela que tem um U ali, você tem um U aí no meio, rapaz, olha só, linguiça, ele vai agregar aquele U lá na maior tranquilidade, porque a cultura dele tem aquela palavra como parte. Agora, se eu torço o nariz e vou corrigir o linguiça, dizendo que linguiça o quê? Não é linguiça. Cala a boca o telefone. Ele vai devolver esse nariz torcido para si próprio. Entendeu? Porque ele não descobriu só o fato de que a palavra linguiça escrita tem um U antes do I. Ele acabou de descobrir que a maneira como ele fala é desprestigiada, é burra e é desmerecida pela escola. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Porque existem regras ortográficas que regem a escrita, mas a fala de cada dialeto é protegida por direitos linguísticos. Eu não posso dizer que um povo que fala linguiça fala errado o português. Não, porque no dialeto deles, aquilo é uma forma legítima. No português, eu posso enunciar a palavra linguiça como linguiça, e em alguns dialetos como linguiça e outros como linguiça. Todos os três têm o mesmo direito de anunciar aquela palavra daquele jeito. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de conduzir a criança na descoberta da forma escrita, a fim de que a gente não permita que o nosso preconceito social atropele o direito linguístico do nosso aluno, porque senão o bicho pega. Agora, a gente também não pode deixar essa criança escrever linguiça, porque senão a própria sociedade se volta contra ele e vai dizer que ele escreve errado. Então, a gente tem que mostrar para ele que a escrita, essa língua esquisita, escreve linguiça. Mas que ele tem o direito de falar linguiça junto com os pares de vida dele. Se ele quiser falar também linguiça, ótimo. Se ele não quiser, fale linguiça. Muitos anos atrás, a gente tinha um ministro da educação que falava faculdade. E ninguém falava nada. Até porque era no tempo da ditadura, se falasse, tinha problemas. Mas, mesmo que não fosse o tempo da ditadura, como ele era ministro, ele podia falar faculdade. Ah, vai o nosso aluno falar ou escrever faculdade. Olha o preconceito. Então, vamos superar esse preconceito. Um outro exemplo é a palavra quadro,
que a gente tem a mesma situação, né? Normalmente, a criança na escrita, na alfabetização, vai escrever cadro, vai escrever cadro, né? Sem o R, mas eu vou deixar o R para depois. Tá? Porque vai tentar normalizar a sílaba retirando o U, e muito raramente vai ter o mesmo processo de rotacionismo que ele vai escrever caldro. Raramente você vai encontrar um dialeto que fale caldro no lugar de quadro. Mas, como no dialeto de certas crianças fala-se linguiça, ele pode transferir esse processo de rotacionismo que ele colocou na escrita da palavra linguiça para a palavra caldro. Entendeu? Então, ele pode, mesmo não falando, transferir o rotacionismo para essa palavra. Tá? Bom, os ditongos crescentes são muito raros no português. Acontecem basicamente nessas situações. Os mais comuns são os chamados ditongos decrescentes. São aqueles que primeiro vem a vogal tônica e depois vem a vogal, a semivogal, agarrada com ela. Tá? Exemplo, a palavra queijo. Eu não sei porque até hoje ainda se escreve a palavra queijo dessa maneira, porque eu não conheço cristão algum, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, em todas as cidades em que eu já estive, que fale queijo. Mas a forma fonológica oficial do português é queijo. Certo? Portanto, nas traduções automáticas e simultâneas, o povo fala queijo. Certo? Mas ninguém fala queijo. As pessoas falam queijo. Entendeu? Ainda aumenta assim para ficar bem tônico. Queijo. Ora, se ninguém fala queijo, vocês podem me dizer qual é a criança que, ao adquirir o português lá na sua intuição, pequenininho, vai um dia imaginar que depois desse E tem um I? Portanto, isso é uma descoberta estritamente relacionada à alfabetização e à descoberta da língua escrita. Ele fica perplexo quando dizem para ele que existe um I depois do queijo. Ele mesmo tem queijo. Nossa, que queijo é esse? Eu nunca comi esse queijo, não. Eu só como queijo, não como queijo. Esse queijo não tem na minha casa, não. Pior ainda é a manteiga, porque ninguém come manteiga, as pessoas comem manteiga. Entendeu? Então, isso é importante, porque mais ou menos parecido com o caso da linguiça, no caso da linguiça, mais claramente fica evidente que a descoberta desse tipo de forma na língua escrita é, de fato, a descoberta de uma palavra absolutamente nova, entendeu? E que a criança vai demorar a incorporar, porque ela só vai usar aquela palavra para escrever. Na fala, não pega. No português do Rio de Janeiro, então, alguém que coma manteiga e coma queijo é mal falada. Nossa, que jeito nojento de falar queijo, é tão artificial isso, porque eles não falam, entendeu? E a gente vai encontrar um caso mais contundente ainda, que é nos verbos. Nós sabemos, por exemplo, que nas terminações verbais, a gente vai encontrar vários ditongos crescentes, todos em sílabas tônicas, como, por exemplo, o pretérito perfeito do verbo comprar na terceira pessoa. Ele comprou. Tá? Bom, a forma fonológica é comprou. Em certos dialetos mais formais, sobretudo em falas mais formais, as pessoas tendem a colocar o uzinho lá no final. Comprou. Tá? Mas no dia a dia, ninguém... O que você comprou? Viu? O U sumiu. Por quê? Porque a sílaba tônica do O absorveu a atonicidade, ou seja, a falta de tonicidade da semivogal. Então, tanto o queijo quanto o comprou mostram que os ditongos decrescentes do português estão numa situação chamada de deriva. Eles estão em processo de apagamento. Na fala, praticamente já não se ouve. E eles só são mantidos e preservados na memória pública por causa da língua escrita. Porque na escrita a gente é obrigado a colocar. O fato é que, se a criança percebe que ele tem que enfiar um I depois de um E tônico, ou às vezes ele tem que enfiar um depois de um O tônico, como no caso de comprou,
Quando ele vai escrever a palavra robô, que termina com o O tônico, ele vai lá e coloca o U. E ele escreve robô. Mas eu falo assim, que U é esse, rapaz? Ué, não é tônico? Robô, igual a comprou. Ele passa a marcar a tonicidade da palavra no final com o U. E você fala assim, não, aqui não tem U. E a criança enlouquece. Meu Deus, uma hora o O tônico tem que enfiar o U que ninguém fala. Outra hora não pode botar o U. Então você pode dizer quando é que esse U vem? Quer dizer, quando a língua escrita quiser que venha. Entendeu? Não tem uma regra assim muito padrão para isso, não. Alguns têm, outros não têm. Entendeu? E pior ainda é o caso dos... Ao contrário. No caso do comprou, certo? A gente tem um U que desaparece na fala e vira comprou. E no caso do vem? Não, vem é a terceira pessoa do plural do verbo vir no indicativo. Eles vêm. Tá? Repara que quando a gente não fala vem, a gente fala vem. Vem. Não aparece um i lá no final, vem. Pois é. Acontece que as vogais, elas tendem, no processo de nasalização, elas tendem a se altear. Então, se você coloca um E, ele alteia no final, vem... Para sair o ar aqui por cima, você tem que trazer a língua para cima, para empurrar o ar para o nariz, o ar para o nariz. No que você empurra, aparece um I lá no final da cadeia, vem. E aí o cara vai e escreve exatamente o contrário. Ele vai, ao invés de ele apagar, ele coloca vei ou vem, com I. Entendeu? Então, reparem, existem certos ditongos crescentes no português que não estão desaparecendo. Eles continuam aparecendo porque eles fazem parte da fonêmica da enunciação das vogais médias e o é o diante de uma nasalização. Certo? Ela é média, a nasalização vai a língua altear, aparece o topo lá em cima. Tá? Então, nesses casos, a gente vai ver exatamente o inverso. O aluno coloca o I na palavra escrita, onde, na verdade, ele não deveria ter. E aí ele enlouquece mais ainda, né? Porque, espera aí, onde tem, não é para colocar. E onde não tem, eu tenho que colocar. Entendeu? Então, mais uma evidência para a gente compreender que não vale a pena a gente trabalhar com a língua escrita a partir da analogia direta com a fala. A gente ainda vai chegar lá na frente o que nos interessa de exercitar a partir da noção de fonema mental para chegar na escrita. Tá? Mas, no momento, a gente pode encerrar essa aula de hoje, que já está em cima da hora, faltam 5 minutos, para a gente poder acabar com essa conclusão aqui nos ditongos decrescentes. Na próxima aula, a gente vai pegar a ideia das tonicidades, as sílabas, de novo, né, pegar a ideia da sílaba e verificar o que acontece, qual é o padrão prosódico do português, qual é a relação da sílaba com os acentos, essa coisa como um todo. Gente, foi um prazer enorme, tenho que encerrar, minha aula está começando agora, os alunos já estão entrando. E a gente vai, na próxima aula, deixa eu fechar aqui, né, para voltar para vocês. Voltei. Um momentinho que eu fiquei preso aqui. Voltei. Tá, então, na próxima aula, a gente volta nessa mesma plataforma com aquele link que eu já coloquei lá na aula da gente. Eu vou inverter a ordem para depois. Vou gravar aqui.